Chove, chuva, chove sem parar. Como é que as mudanças climáticas impactam no agronegócio? Agronegócio, será que ele está mais presente na sua vida do que você imagina? É sobre tudo isso que a gente vai falar no AgroB, que começa agora. E a gente vai tratar desse assunto aqui das mudanças climáticas, o impacto no agronegócio, e como é que você que está em casa, de repente, pode investir no agronegócio sem ter nenhuma cabeça de boi. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui com o Matheus Machado, que é especialista em finanças. Matheus, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente, para a gente poder desvendar um pouquinho esse mundo do investimento e também entender o cenário atual da economia e do agronegócio. Obrigado a você, Fabiano. Prazer estar aqui, com todo mundo para a gente poder falar desse assunto que move o Brasil, e que às vezes a gente consegue trazer novidades para as pessoas também que estão interessadas, de repente investir nesse mercado, entender como é que o mercado está funcionando e ver também, assim, será que é um bom momento, será que não é um bom momento. Legal. E se você está acompanhando esse programa nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro, estamos ao vivo, 5 horas e 7 minutos. Chama seu vizinho aí para ligar aqui no canal Viver Brasil. Liga lá no 527, no Claro, da NET também, ou vai no nosso canal no YouTube. É o canal Viver Brasil que está no ar em Belo Horizonte e em várias cidades por toda Minas Gerais, pelo HD, pela NET e também pelo streaming, aí para o mundo inteiro. Por falar para o mundo inteiro, Matheus, a gente tem aí o agronegócio brasileiro como uma força no mundo. Mas esses impactos que a gente sofreu ali da geada no fim do ano, lá para segundo semestre, né? Agora essa forte chuva, tudo isso, de certa forma, atrapalha o nosso desenvolvimento, já que a salvação do nosso PIB é o agronegócio? Atrapalha, com certeza, né? Tudo aquilo que vem acima ou abaixo do esperado vai tirar do caminho planejado. A gente costuma dizer que a gente tem um planejado e o realizado. Todo início de safra, ou todo início de planejamento ali, qualquer mercado, o agro, mercado financeiro, qualquer outro, ele vai se planejar considerando. Bom, a tendência é que chova tanto, a tendência é que faça tanto sol, a tendência é que faça tanto frio. E quando você tem, como nós tivemos ano passado, um período um pouco de seca, um período maior de geada, como a gente está enfrentando agora, muita chuva, isso sai do planejado. Quando sai do planejado, o seu realizado é diferente. E nesses casos, o realizado vem a menos, né? Você sofre com isso. Então, é isso, inclusive, aí já vai uma informação, né? É isso, inclusive, que impediu que o nosso mercado agro, no ano passado, batesse o recorde de produção histórico. Então, se não fosse isso, né? Se a gente seguisse o planejado, o realizado seria recorde. Então, com esse desvio aí da seca e da geada, acabou ficando um pouco aquém, mas ainda foi muito bem, né? Como as pessoas já sabem. E nesse processo que a gente imagina, né? Eu falei aqui do salvar o produto interno bruto, porque começou 2022, a gente está aí com esse impacto grande sobre os alimentos. Sim. Então, a gente tem uma venda para fora, você tem o boi forte, né? Com o guloso mercado asiático, principalmente a China, é claro. A arroba está valorizada. A arroba valorizada, mas o impacto nos preços dos alimentos é muito grande. Quando é que a gente consegue equilibrar isso, hein? Como é que a gente chega no momento que a gente, tem uma venda legal para fora, mas também não soframos tanto aqui dentro? Bom, vale dizer, né, a gente está falando um pouco sobre essa ótica financeira, que a gente sempre tem fatores internos e externos, né? Então, quando eu estou falando do fator interno, eu estou falando o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Quando eu estou falando do fator externo, eu estou falando, e lá no mundo, né? O que está acontecendo? O que a gente veio tendo no mundo nos últimos anos, Fabiano? A gente veio tendo um aumento do consumo, principalmente pelos chineses, né? Os chineses hoje são os nossos maiores clientes, seguidos pela União Europeia. Então, os chineses começaram a consumir mais carne. Nesse período, a gente teve gripe suína na África, a gente teve outros problemas, outros embargos, e aí eles começaram a comprar mais carne daqui.
Junto com isso, fator interno e externo se somando, o dólar subiu muito. Veio a pandemia, esse descontrole econômico, né? Problemas políticos também aqui no Brasil ajudaram ao dólar subir muito, se valorizar muito frente ao real. E aí eu sou produtor do boi aqui e penso, bom, eu vou vender ganhando muito mais em dólar e o que eu vou fazer aqui com o mercado interno? Infelizmente, eu vou colocar em segundo lugar, vou colocar em segundo plano. Então, eu prefiro primeiro vender para o chinês, que ele me paga melhor. Então, esse é um grande fator. Aliado a isso, a gente teve uma inflação também interna, né, que fechou 2021 acima de 10%, e aí a gente tem essa combinação. Mercado externo pagando bem para comprar a nossa carne, para comprar as nossas commodities, soja, café e por aí vai, e o mercado interno enfraquecido. Então, é essa soma de fatores, crise interna, crise econômica aqui, recessão, e lá fora o mercado pagando mais para comprar sua carne. E vale dizer, só não foi melhor porque a gente teve aquele embargo que durou mais ou menos 3 meses e ficou ali, né, até excessivamente segurando para voltar a comprar a nossa carne, senão teria sido melhor ainda. Dona Maria que está nos assistindo agora, Dona Elvira, aquelas donas de casa que estão nos acompanhando, acabaram de entender uma vez por todas por que a comida está ficando cara no prato brasileiro. Você deu uma explicação mais do que concreta, ou seja, tem um mercado lá fora que é forte demais, né? Isso. Que isso não vai modificar, o que a gente precisa... E aí, uma coisa que se fala muito na produção agropecuária, principalmente a turma do boi, é de que há uma dificuldade até de oferta, né? Ou seja, está tendo uma demanda tão grande que isso está esbarrando. No final do ano, por exemplo, de 2021, faltou gado de corte para o mercado interno. Isso tende a ser um problema para a gente também em 2022? Caminhamos para esse caso aí? Provavelmente sim. Por quê? Porque a gente não vê um dólar ainda se desvalorizando muito frente ao real, ou seja, vender lá para fora continua sendo muito interessante para o produtor, né? A gente não vê ainda muito espaço, como você bem disse. O produtor ele não conseguiu aumentar muito a produção dele numa escala a ponto de falar, agora eu consigo vender para a Dona Maria, para o Matheus e para o Fabiano, para o mercado interno a um preço mais equilibrado. Ele não conseguiu essa proporção. E ainda que ele aumentasse a produção, tem mais gente lá fora querendo comprar. Então, assim, não vejo ainda essa perspectiva da gente ter uma queda nos preços considerável esse ano. A inflação, ou seja, o aumento geral dos preços, deve ser controlada. Por quê? Porque o Banco Central está agindo, está tomando algumas medidas para frear a inflação, mas isso não deve se refletir de uma forma intensa. O que a gente deve conseguir? A gente deve conseguir frear um pouco os preços. Opa, está parando de subir, mas não quer dizer que vai cair. Agora, isso explica, você que está me acompanhando aí, chegando aqui no canal Viver Brasil, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso canal. Aqui muita coisa legal você vai acompanhar ao longo desse programa que vai ser... Fica aí, que você não perde por aguardar aí muita coisa legal. O agricultor, o produtor, ele não é o vilão, né? Ele não é um vilão. Jamais. É porque muitas das vezes pensa, nossa, mas como é que estou pagando tanto num tomate, né? O preço está alto. Ele é o quê? Ele também é refém dessa história. Ele também, às vezes, está ganhando menos nesse processo. Né? É só a gente imaginar algumas coisas, né? Nesse processo, o dólar subiu, então ele vende mais caro lá para fora. Você fala, opa, então ele está, né, cada vez mais rico. Só que muitos dos insumos, ou seja, aqueles itens para conseguir engordar o boi ou produzir mais grãos, esse insumo muitas vezes é dolarizado, ou seja, ele também é medido pelo dólar. Então, para eu produzir também ficou mais caro. Então, eu para produzir o boi, né, para engordá-lo, para produzir a minha soja, eu também estou gastando mais. Então, assim, por um lado, todo mundo acha bonito, porque é o ditado mineiro, né? Todo mundo vê as cachaças que nós bebe, mas não vê os tomos que nós leva. Então, assim, aumentou, mas aumentou também, né, o seu custo de produção. E aí pensa assim, eu sou uma manicure e aí eu tenho 10 clientes para atender, só que eu só tenho 5 esmaltes, eu só tenho suficiente para 5 clientes. O que eu faço? Eu vou ter que falar para os meus clientes, olha, eu só consigo atender 5 porque o esmalte está muito caro, eu não consegui comprar suficiente para todas, só que a unha aqui ia ser 30, como o esmalte está mais caro, vai ser 38, vai ser 40. A cliente pode se ofender. Falar, mas o preço subiu muito, mas subiu também para quem está ali fazendo a unha. Porque às vezes a gente olha para o agro e fala, o fazendeiro é forte, mas tem muita gente ali pequena, né, produzindo, que se junta, faz uma cooperativa para tentar vender. Então é só tentar se colocar no lugar. Se fosse eu, estou gastando mais para produzir
eu vou ter que cobrar um pouquinho mais caro, senão eu não consigo pagar o meu negócio. E é isso. Muito esclarecedor e, assim, a gente vai para o intervalo agora, mas eu quero deixar já uma pontadinha aqui para o pessoal não abandonar a gente, continuar aqui firme e forte. Vamos falar sobre essa história do investimento na área do agro. Às vezes a pessoa está nos assistindo agora, é só um amante do agronegócio, gosta da agricultura, e ela não sabe que ela pode investir com um pouquinho só, ela pode investir. Dá só uma pontadinha para a gente, é possível, não é? É possível para todo mundo, tá? É possível. Então a gente vai para o intervalo, a gente volta já já. Vamos tomar uma cachaça aqui, que ele falou que não desce. Mentira, não. Vamos tomar, tá todo mundo aqui, um cafezinho. E a gente volta para falar mais sobre essa tendência aí do mercado, do agronegócio. Ainda analisar um pouquinho do que pode ser esse ano de 2022. A expectativa é com essa dolarização toda. E também o quanto você pode investir nesta área. Você quer ser investidor? Aguarde aí. Vamos para o intervalo, a gente volta já já aqui no AgroB.